Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, A Regra é Não Ter Regras. Livro polêmico que ele quebra muitos paradigmas sobre a gestão de negócios, de como implantar uma cultura vencedora de sucesso de uma empresa que hoje vale bilhões e bilhões de dólares. Então, fica comigo aqui no vídeo que tenho certeza que você vai gostar de tudo que você vai escutar aqui. Bem, começando falando pelos autores, o Reed Hastings, que é o fundador e CEO do Netflix, obviamente ele teve a participação dele ali, mas o livro foi escrito pela Erin Meyer, que também é autora do livro The Culture Map. É um livro muito usado por grandes empreendedores para criar cultura dentro dos negócios. E já que essa autora foi responsável por disseminar essa cultura nos negócios, né, do Vale do Silício e grandes empresas mundiais, ela se juntou ao dono do Netflix para falar sobre a cultura do Netflix, uma cultura bem diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, e que tem causado muitas polêmicas e tem causado muitos comentários sobre se realmente isso funciona ou se funciona só no Netflix. Então fica ligado aí que a gente vai comentar sobre os principais pontos desse livro que vão te ajudar também a identificar se você pode implantá-los, a cultura do Netflix pode ser implantada no teu negócio. Então já começando pelo título, né? A regra é não ter regras. Mas como assim, Ari? Eu construir uma empresa que não tem regra? Como é que eu vou construir uma cultura sem regras? As pessoas precisam de regras. A sociedade tem regras. E no livro ele fala que as regras, elas meio que limitam o potencial das pessoas. Porém, você não pode simplesmente tirar as regras do negócio. Existe todo um passo a passo que precisa ser feito antes até que você tire as regras. Até porque se você tirar as regras de pessoas ruins, elas vão criar um caos dentro da empresa. Agora, se você tem pessoas boas contigo, elas mesmas vão fazer regras que beneficiam o negócio. Então, o autor fala aqui de 3 pontos principais para desenvolver uma cultura de crescimento no seu negócio. Primeiro, você vai ter que desenvolver a densidade de talentos. E o que seria a densidade de talentos? É você contratar pessoas boas e tirar as pessoas ruins. Contratar pessoas boas e tirar as pessoas ruins. Tendo pessoas boas dentro do teu negócio, elas vão construir processos novos, elas vão construir soluções melhores e elas vão se desenvolver, porque gente boa junto com gente boa acaba criando um sistema, um ecossistema de pessoas que estão o tempo todo se desafiando. Então, o primeiro ponto que ele fala é que você precisa desenvolver essa densidade de talento, ou seja, você não tem como crescer sem ter gente boa contigo. E o autor fala aqui que gente boa não são aquelas pessoas super inteligentes, que estudaram em determinadas faculdades, que têm um histórico e um currículo invejável. Pessoas boas, de acordo com o Reed, que é o dono da Netflix, são pessoas que estão alinhadas com a cultura e com o propósito do negócio, que acreditam no negócio. Então, consequentemente, por acreditarem, elas vão aprender o que tiver que aprender, elas vão trabalhar mais, elas vão estar mais engajadas. Isso que é o verdadeiro talento, muito diferente do talento que a gente acha que o cara nasceu bom, o cara nasceu inteligente, porque ele estudou em faculdade e tal, agora ele é um talento. Isso não tem nada a ver, de acordo com o autor, tá? O segundo ponto, depois de ter talentos, criar essa máquina de desenvolvimento de talentos, é você estimular a sinceridade. O que ele quer dizer com estimular a sinceridade? É você ter líderes dentro do negócio que dão feedback construtivo, né? Porque tem um feedback que destrói ali o pensamento e a reputação das pessoas, né? É um feedback puramente ali frio. Pô, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo e eu não quero que você faça isso. Esse é um feedback frio. Um feedback construtivo é falar assim, isso aqui tá errado, você fez isso aqui errado, porém, a maneira de fazer aqui certo é isso, e se você conseguir fazer isso, muito provavelmente você vai conseguir crescer. Então, não faz mais dessa maneira, não. Faz desse jeito aqui, porque você vai beneficiar a empresa e, consequentemente, vai se beneficiar. Então, os feedbacks construtivos, eles são parte da cultura do negócio do Netflix. Eles têm o intuito de sempre estar desenvolvendo os talentos. Pessoas que são boas, muitas vezes erram, mas que precisam de um feedback para que elas reconheçam onde estão errando. Então, essa é uma maneira de, segundo o CEO da Netflix, de construir uma cultura que realmente se retroalimenta. Ter talentos e, segundo, estimular a sinceridade e o feedback construtivo entre as pessoas. O terceiro ponto, que daí a gente vai para a capa do livro, para o título do livro, é
remover os controles, ou seja, remover as regras. E ele até fala, pô, no Netflix aqui a gente eliminou a política de férias. As pessoas tiram férias quando querem. Elas tiram férias quando acham que precisam tirar férias ou que, obviamente, de acordo com o alinhamento do negócio, o que elas precisam fazer do negócio, elas vão passar as tarefas delas para alguém e vão tirar um tempo de férias. Gente boa sabe que o mais importante é o resultado. Então, se você tira férias na hora que você não pode tirar, você está destruindo o resultado da empresa e, consequentemente, o teu resultado, a tua reputação. Então, você não precisa de política de férias. Você tira férias, gente boa tira férias quando deve e quando realmente entende que pode, tá? E outra coisa que ele fala é de eliminar as aprovações de viagens e despesas. Esse é um problema muito comum nas empresas e que várias delas têm regras sobre despesas, ou seja, você tem determinado orçamento, você só pode gastar isso, você não pode ir além disso, porque senão você vai estourar o teto de custos. No livro ele fala que ele tirou essas aprovações. Cada um é responsável por quanto vai gastar. Cada um é responsável pelo seu orçamento. Cada departamento é responsável pelo seu orçamento. Então, se eles acreditam que se eles investirem aquilo, eles vão ter um retorno, eles podem investir. Desde que eles se responsabilizem pelo retorno daquela ação, daquele investimento. Então, é interessante isso, porque, como eu falei para vocês, remover as regras sem ter talento e sem ter feedback construtivo para desenvolver pessoas ainda melhores, é impossível você tirar as regras, né? Porque gente ruim vai acabar ali fazendo regras ruins, atingindo resultados ruins e, consequentemente, a cultura do negócio vai ser uma catástrofe, tá bom? Na parte 2 do livro, ele continua falando sobre o fortalecimento da densidade do talento. Por isso, ele tem algumas ferramentas que ele usa dentro do Netflix, como aumentar a sinceridade. Ele quer que as pessoas sejam cada vez mais sinceras, porque você só consegue dar um feedback positivo quando você é sincero realmente, porque senão você não vai conseguir passar o que realmente aquela pessoa precisa escutar. Então, é uma das formas, uma das ferramentas que eles usam lá. Também eles eliminam as aprovações para tomada de decisões que não são necessárias. É aquela empresa burocrática, você já ouviu falar ou já deve ter trabalhado em uma, onde para ter uma aprovação você tem que falar com o chefe, do chefe, aí demora 3 semanas para ter uma aprovação e você não sai do lugar porque alguém ali está esperando uma resposta de uma outra pessoa para poder liberar alguma coisa que você está precisando. Então, ele fala que quando você consegue desenvolver talentos, quando você consegue melhorar os processos lá dentro, você não precisa de ter gente aprovando, você não precisa esperar de aprovações. Você mesmo, junto com sua equipe, toma decisão e aí aumenta a velocidade das coisas, das decisões e, consequentemente, do que você está construindo ali, do resultado que você está buscando. Então, essa parte é muito importante. Na parte 3 do livro, ele fala da cultura da liberdade com responsabilidade. Ou seja, essas pessoas que trabalham na Netflix, elas têm muita liberdade para tomar decisão, elas têm liberdade para investir no que precisa, elas têm liberdade para dar feedbacks sinceros. Agora, elas sabem que o resultado disso também é responsabilidade delas. Então, não adianta de nada dar liberdade para alguém que não tem a responsabilidade sobre o resultado. Então, é importante entender que numa cultura forte, as pessoas precisam estar responsáveis pelos resultados que estão obtendo. Ou seja, se você quer ter mais liberdade de crescimento, você precisa ter mais responsabilidade sobre o que você está fazendo e os resultados que você está obtendo. Ele fala também sobre o teste de retenção, ele comenta bastante no livro sobre isso, como você faz para reter pessoas boas, né? Reter talentos, consequentemente também tirar aqueles que não estão tão produtivos, maximizar o ciclo de feedback entre as pessoas, não só do líder para o liderado, mas dos liderados entre eles ali também, para eles se desenvolverem. E, obviamente, continuando eliminando os controles da empresa para que ele lidere com um contexto em vez de ter controle. Ou seja, o que é liderar por contexto em vez de liderar por controle? É entender qual é a situação da empresa, o resultado que quer ser obtido e tomar a decisão baseado naquilo, não baseado numa decisão que foi tomada 2 anos atrás de um chefe que falou que tinha que ser assim. Não, é sempre baseado no contexto que eles estão vivendo naquele momento e a decisão é feita com responsabilidade pelas pessoas que estão envolvidas
nos departamentos e nos projetos. Na parte 4 ele fala da expansão global, de como foi feita a expansão global do Netflix. De novo, só foi possível fazer essa expansão global de maneira efetiva porque a cultura tinha sido criada e toda essa cultura do Netflix foi expandida globalmente nos seus escritórios porque já tinha raiz fincada ali no solo americano, onde a empresa deles foi fundada. Que, se eu não me engano, foi no Texas. Então, espero que você tenha curtido esses insights que eu falei aqui, do que eu aprendi com o livro também e do que você vai encontrar nesse livro, que é tremendo para você que é empreendedor, para você que tá montando a sua empresa, tá pensando em empreender. Cultura, galera, é muito importante. Cultura é tudo que você aceita. Então, se você aceita pessoas ruins e processos errados, provavelmente o teu negócio ele não vai ter a força suficiente para crescer da maneira que você quer, tá bom? Um grande abraço, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, valeu!